Oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos seguir nossa disciplina de Química Nuclear. Hoje a gente vai falar sobre a carta de nuclídeos e várias equações de radioatividade. Também talvez fique uma aula um pouco longa, se necessário, vai pausando, assiste por etapas. De novo, o importante é entender cada passo da discussão, cada equação que a gente apresentar. Então faça com calma a aula, vai fazendo e vai prestando atenção bem direitinho aí, tá bom? Bom, gente, na aula passada a gente falou sobre os nuclídeos. A gente falou que os elementos eles são caracterizados pelo número atômico, que é o número de prótons, e diferentes conjuntos de números de prótons e nêutrons caracterizam um nuclídeo. Então, o carbono 12 e o carbono 14 é o mesmo elemento, é o carbono, mas são nuclídeos distintos, carbono 12 e carbono 14. O carbono 12 com 6 prótons e 6 nêutrons e o carbono 14 com 6 prótons e 8 nêutrons. Então, são nuclídeos distintos, tá? E aí lá atrás eu também falei que essa quantidade total de nuclídeos conhecidos era da ordem de 1700, 1800, e aquela amostra que a gente tem na tabela periódica é apenas um conjunto de nuclídeos, tá? Mas existem muito mais nuclídeos do que aqueles que aparecem na tabela periódica. E aí, portanto, essa totalidade dos nuclídeos é representada numa coisa chamada carta de nuclídeos, que é isso que a gente vai falar na aula de hoje e mostrar então que esses nuclídeos que são instáveis, energeticamente instáveis, eles dão origem ao fenômeno da radioatividade, que a gente vai trabalhar hoje por meio de várias equações, tá? Então tem bastante matemática e tem bastante conceito para a gente entender aí na aula de hoje. Bom, sem mais delongas, essa é a carta de nuclídeos. Então, todos os nuclídeos conhecidos, muito além daqueles da tabela periódica, são representados num diagrama como esse. Então, cada quadradinho, pessoal, desse diagrama aqui, ó, é um nuclídeo. Então, veja, tem 1.700, 1.800 nuclídeos. Tem uma montoeira de nuclídeos desenhados aí. Cada quadradinho desse aqui é um nuclídeo, tá? Então, como que a gente lê esse gráfico? Como que a gente lê essa carta de nuclídeos? Olha aqui, ó. O eixo vertical corresponde ao número atômico, que é o número de prótons que esse nuclídeo tem. Então, quanto mais para cima aqui, mais prótons o nuclídeo tem. Quanto mais para a direita, no eixo X, ó, isso aqui é o número de nêutrons desse nuclídeo. Então, mais nêutrons esse nuclídeo vai ter. Tá? Então, quanto mais para cima, mais prótons, quanto mais para a direita, mais nêutrons. Então, gente, é basicamente isso. A regra é essa, tá? Prótons em função do número de nêutrons. Então, cada ponto é um nuclídeo que tem determinado número de prótons e determinado número de nêutrons, que você lê no eixo vertical e no eixo horizontal. É simples assim, beleza? Então, olha só, cada posição, cada quadradinho é um nuclídeo. O eixo Y representa o número atômico, que é o número de prótons, e o eixo X representa o número de nêutrons. Então, pessoal, por óbvio, essas conclusões aqui a gente consegue tirar. E eu sugiro a você que faça o exercício de verificar que isso é verdade, tá? Todos os nuclídeos que tiverem na mesma linha horizontal, eles são isótopos. Claro, porque a horizontal, né, tem o mesmo valor no eixo X, pessoal. Desculpe, no eixo Y. A horizontal tem o mesmo valor no eixo Y. E se tem o mesmo valor no eixo Y, então tem o mesmo número de prótons, que é representado pelo eixo Y. Tá certo? É óbvio isso. Então, só que vocês têm que se atentar, têm que pensar nisso e ver, então, pô, realmente faz sentido, tá? Todos os nuclídeos na mesma linha vertical, têm o mesmo valor do eixo X. Então, eles têm o mesmo número de nêutrons, eles são isótonos, ok? Todos os nuclídeos da diagonal principal crescente, que é uma linha assim, ó, tá? Diagonal principal crescente é uma linha crescente da esquerda para a direita no gráfico, a partir do deutério, que é a diagonal principal crescente, representa nuclídeos simétricos. Lembra desse nome da aula passada? Os nuclídeos simétricos são aqueles que têm o mesmo número de prótons e de nêutrons. Então, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, como o carbono 12. Ele tem 8 prótons, 8 nêutrons, 12 prótons, 12 nêutrons. Enfim, são os nuclídeos simétricos, tá? As diagonais crescentes paralelas à diagonal principal, que é a partir do deutério, representam nuclídeos com o mesmo valor
de Z menos N. Então pode ir lá, subtrair o Z e o N, passa para o próximo, subtrai o Z e o N, vai ver que vai dar o mesmo valor, tá? E as diagonais decrescentes, que são retas assim, ó, de cima para baixo, da esquerda para a direita no gráfico, elas representam nuclídeos isóbaros, com o mesmo número de nucleons, ou o mesmo número de massa, tá? Então ele tem o mesmo número de soma de prótons e nêutrons, mesmo número de nucleons, ok? E essas tabelas ainda costumam usar cores para representar estabilidade, ou seja, os nuclídeos que são estáveis e os nuclídeos que são instáveis, que, portanto, vão passar por processos de radioatividade, de emissão de radiação. Tá? Então, aqui nessa que eu peguei, pessoal, e vocês podem olhar essa tabela ampliada, essa carta de nuclídeos ampliada nesse link, tá? Que é www.nuclear.nsdc.cn/nuclear/short1.asp. E aí, se vocês trocarem aqui o 1 por 2 e clicar, vai para a segunda parte. O 2 por 3 e clicar, vai para a terceira parte, e assim por diante. Até o 18, tá? Então, são vários quadros de zoom nessa tabela aí da carta de nuclídeos. Então, ela é dividida em 18 partes para facilitar a visualização. Então, nessa aqui em especial, os azuis são nuclídeos estáveis, não sofrem decaimento radioativo, tá? Os brancos têm uma meia-vida menor que 1 minuto, e logo em seguida, mais para frente, a gente vai falar sobre o que é essa tal dessa meia-vida. Os amarelinhos têm uma meia-vida entre 1 minuto e 1 hora, os laranjinhas entre 1 hora e 1 dia, os rosas entre 1 dia e 100 dias, os verde escuro entre 100 dias e 10 anos, os cinzas maior que 10 anos e os verdes claros, eles não têm a medida, né? Não foi medida a meia-vida deles, ou foi medido, mas ainda não se tem uma confirmação, não se tem certeza sobre qual é a meia-vida desses nuclídeos, tá? Então olha lá um exemplo, ó. Pessoal, isso aqui agora é aquele chart 1 lá, depois você pode botar o chart 2, chart 3, eu botei vários aqui, ó. São vários segmentos da carta de nuclídeos, tá bom? Para vocês verem. Então ela começa aqui, ó, cada quadradinho é um nuclídeo, por exemplo, o carbono 12 está aqui, ó, com 6 prótons e 6 nêutrons, porque aqui é 0, né? Aí aqui é 1 nêutron, 0 nêutrons, 1 nêutron, 2 nêutrons, 3, 4, 5, 6 nêutrons. Então ela tem 6 prótons e 6 nêutrons. Cada um para a direita é um nêutron a mais, cada um para cima é um próton a mais. É bem simples, tá, pessoal? Então, olha só, o deutério está aqui, ó, é o isótopo do hidrogênio. Então, veja que aqui eu tenho um próton e um nêutron, né? Aqui é 0, a próxima linha é 1, então um próton e um nêutron, esse é o deutério, que é o isótopo do hidrogênio. Aqui é um próton e 2 nêutrons, esse é o trítio, que é outro isótopo do hidrogênio, tá? Então, aqui está o deutério. Vamos acompanhar lá, ó. Um próton, um nêutron. Se eu pegar a diagonal crescente, diagonal principal crescente, a partir do deutério, que estava ali no slide anterior, ó, aqui é 2 prótons, 2 nêutrons, é um nuclídeo simétrico. 3 prótons, 3 nêutrons, é um nuclídeo simétrico. Não tem um simétrico com 4, agora tem um simétrico com 5. 5 prótons, 5 nêutrons. 6 prótons, 6 nêutrons. 7 prótons, 7 nêutrons, e assim vai. Então essa é a diagonal dos simétricos. Então veja que faz sentido, você tem que testar aqui, tá, gente? Olha só, vamos pegar aqui a mesma horizontal, ó, dos isótopos. Então, por exemplo, magnésio 19, magnésio 20, magnésio 21, magnésio 22, magnésio 23, é tudo magnésio. Então, são todos os isótopos do magnésio, todos os isótopos do elemento magnésio. Portanto, são todos nuclídeos isótopos na mesma horizontal. Se vocês pegarem na mesma vertical, é o mesmo número de nêutrons. Não enxergue isso, tá? Vamos ver como é que eram os isóbaros ali. Os isóbaros com o mesmo número de nuclídeos, aliás, com o mesmo número de nucleons, né? Prótons e nêutrons, são as diagonais decrescentes. Então, vamos ver lá na tabela. Olha só. Diagonais decrescentes, que são da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Então, olha só, alumínio 22, magnésio 22, pronto, são isóbaros, mesmo número de massa. Sódio 22, neônio 22, flúor 22, oxigênio 22, nitrogênio 22, são isóbaros.
Então as diagonais decrescentes são elementos isóbaros. E assim por diante. Então você pode brincar lá e ver direitinho o que está acontecendo aí, tá? Entendendo bem essa carta de nuclídeos. Bom, pessoal, então veja, ó, aqui nessa primeira chart 1, aqui na primeira parte, o número de prótons vai de 0 a 17. Depois eu botei aqui, ó, de 16 a 33. Então é realmente todos os nuclídeos. É que já tem o cromo, vanádio, titânio, escândio, zinco, germânio, astato, tá? Ferro, cobalto, níquel, cobre, potássio. Então aí são vários elementos, né? Todos os isótopos, todos os nuclídeos aí conhecidos. Uns estáveis, que são os azuis, lembra? Os azuis são os estáveis. Os verdes são indeterminados, a gente não sabe exatamente a meia-vida deles. E assim por diante. Tá? Então as cores representam a meia-vida, a estabilidade desses caras. Aí depois de 30 a 47, depois de 35 a 52, 52 a 69, 62 a 79, tá? 71 a 88, enfim, gente, brinquem aí, tá? Vocês têm que conhecer bem essa carta de nuclídeos, então vocês vejam que é muito mais do que os que estão na tabela periódica. Aqui a gente tem a representação de todos os nuclídeos que são conhecidos, tá? Então, a grande questão da estabilidade nuclear, que essa é uma discussão muito interessante para a gente ter aqui, é o que determina a estabilidade, né? Por que alguns elementos, por que alguns nuclídeos são estáveis e outros nuclídeos são instáveis, ou seja, passam por processo de decaimento radioativo? Lembra que lá no núcleo a gente tem um monte de prótons, que são cargas elétricas positivas, todas de mesmo sinal. E cargas elétricas de mesmo sinal tendem a se repelir. Então os prótons eles não querem ficar juntos lá dentro do núcleo, eles querem ir embora, eles querem se afastar mutuamente. Mas lembra que os prótons eles são hadrons, eles são formados por quarks, e quarks têm carga de cor, se vocês voltarem lá para as primeiras aulas. Por isso que tudo isso que a gente viu lá acaba se desdobrando em discussões ao longo da disciplina, tá? Então, os prótons eles são hadrons. Hadrons são formados por quarks e quarks têm carga de cor. E isso significa o quê? Significa que eles trocam gluons, que é o mediador da força nuclear forte, que é atrativa entre eles. Então, o que faz com que os prótons fiquem coesos dentro do núcleo é a interação da força forte, a troca de gluons que carregam a informação da força nuclear forte. E os nêutrons, eles também são hadrons, também são formados por quarks e, portanto, os quarks lá também têm carga de cor e trocam gluons e interagem pela força nuclear forte. Ou seja, tanto os prótons quanto os nêutrons, tanto entre eles quanto entre seus próprios, próton com próton, nêutron com nêutron, eles também se atraem pela força nuclear forte. Tá? Porque são todos hadrons, todos formados por quarks, e esses quarks têm cargas de cor e interagem pela força nuclear forte. Então, o que mantém a coesão nuclear é a força nuclear forte entre todos os nucleons. Tá? Entre todos os nucleons, prótons e nêutrons, todos eles interagem pela força nuclear forte. E os prótons, eles tendem a ir contra isso pela repulsão eletrostática. Então, é uma briga constante entre a repulsão eletrostática dos prótons, apenas entre os prótons, e a força nuclear forte atrativa, tá? Entre todos os nucleons, prótons e nêutrons. Então, eu gosto de uma analogia com pensar numa parede, construção de uma parede. É como se os prótons fossem os tijolos, tá? Eles até se atraem um pouquinho, se eu botar um com o outro, tem a força nuclear forte ali, então eles ficam. Mas se eu começo a botar tijolo demais e não boto cimento nenhum, a parede cai. Então os prótons não gostam de ficar juntos sozinhos, porque eles se repelem, eles têm a repulsão eletrostática. Os nêutrons agem como essa espécie desse cimento na parede. Então é graças aos nêutrons que a gente tem uma estabilidade nuclear que faz com que a força nuclear forte entre todo mundo ali supere a repulsão eletrostática. Por isso que o núcleo fica coeso. Agora, cimento demais, se eu botasse nêutron demais, nêutron demais, nêutron demais, cimento demais na parede, também vai deixar a parede instável e pode fazer com que ela caia, que ela se quebre.
tá? Então, no fundo, pessoal, no fundo é isso, é uma briga entre a coesão e a repulsão, tá? Entre a coesão e a repulsão. Então, todos os nucleons se atraem pela força forte e os prótons tendem a se afastar pela força eletrostática. Então, veja que para núcleos que são pequenos, núcleos que são mais leves, a gente até consegue, né, estabilidade para mesmo números de prótons e nêutrons, tipo carbono 12, 6 prótons e 6 nêutrons, é um núcleo que é estável, é um nuclídeo estável. Tá? Agora, se eu pegar lá para cima o ferro, ele tem mais nêutrons do que prótons, porque se eu deixar 26 prótons, que é o número atômico deles, eles já não vão ter uma atração suficiente, eles vão começar a querer se repelir muito. Então eu tenho que botar muito mais nêutrons que prótons ali para manter essa coesão. E se eu pego um cara lá de cima, olha aqui, ó, um radônio da vida, um frâncio, o radônio está aqui, o rádio, o frâncio, o astato, o polônio, etc. Se eu pego esses caras aqui de cima, eles têm 87 prótons, mas eles não têm 87 nêutrons, eles têm muito mais. Tá? Pega o chumbo aqui, ó, o azulzinho é estável, estável. Veja que o chumbo é estável, por exemplo, o chumbo 207 é estável, mas ele tem 82 nêutrons, 82 prótons. Mas ele não tem 82 nêutrons. Se tu subtrair aqui 207 de 82, vai dar 100 e pouco. Então ele tem muito mais nêutrons para conseguir ficar estável ali, porque ele é um peso pesado lá de cima. Então é um pouco essa discussão que a gente está tendo aqui. Alguns nuclídeos leves, eles conseguem ser estáveis com o mesmo número de prótons e nêutrons. Os pesadões não. Os pesadões eles precisam de muito mais nêutrons do que prótons para manter essa estabilidade. Tá? Então, por isso, ó, deixa eu até mostrar para vocês, se eu pegar aquela diagonal principal crescente aqui dos elementos que são simétricos, Z igual a N, perceba que os elementos pesadões com alto número de prótons, eles se deslocam dessa linha de Z igual a N para essa região de maior número de nêutrons. Lembra que quanto mais à direita, mais nêutrons, e quanto mais acima, mais prótons. Então eles não sobem tanto a partir dessa linha, né? Eles não sobem, ó, eles vão para a direita em relação à linha e não para cima, porque eles precisam de mais nêutrons para manter essa estabilidade. Aqui nesse gráfico, os estáveis são os vermelhinhos, ó. Então a linha dos vermelhinhos aqui, ó, tá vendo? Ela cresce para a direita a partir da linha de simetria e não para cima. Tá? Então os nêutrons eles exercem um papel fundamental nesses elementos pesadões. Eles ajudam a manter a coesão nuclear. É importante entender isso, tá? Entender por que se desloca aqui para esse lado, para a direita. E veja, por exemplo, que não tem nenhum nuclídeo aqui, tá vendo? Não tem nenhum nuclídeo com 90 prótons e 20 nêutrons. Não tem. Porque próton de mais e nêutron de menos é a analogia. Tijolo de mais, cimento de menos, não vai ficar, não tem como. Então não existe nuclídeo com 90 prótons e 20 nêutrons. Agora a gente entende por quê. Não existe porque fica muito instável, não tem cola, não tem força forte suficiente para segurar. Tá? A mesma coisa, não existe nuclídeo com 120 nêutrons e 20 prótons. Também não existe. Porque aí é cimento de mais, tijolo de menos, o núcleo também não fica estável. Então entenda por que não tem gente populando aqui, ó, só tem nuclídeos nessa faixa, tá? Que é a faixa ideal de quantidade de prótons e nêutrons dentro do núcleo. Olha que interessante, tá bom? Então, pessoal, essa é a brincadeira, tá? Então, energeticamente estáveis, a gente conhece cerca de 280 nuclídeos. Por exemplo, o próprio chumbo ali que a gente viu tinha vários chumbos que são estáveis, tá? Por isso que não são só os 100 e poucos da tabela periódica. Tem mais elementos estáveis do que aqueles lá. Então são cerca de 280, aliás, nuclídeos estáveis, né? Não elementos. Então tem cerca de 280 nuclídeos estáveis e cerca de 1.500 nuclídeos que são instáveis e, portanto, vão sofrer processos de decaimento ou fissão, quando esse núcleo se parte em outros núcleos, que é a fissão nuclear, que a gente vai ver mais para frente no curso. E aí, esses decaimentos, então, eles geram o que a gente chama de radioatividade, ou seja, eles decaem para virar outros nuclídeos mais estáveis. Então, os nuclídeos se transmutam,
tá, gente? Tem muitos nuclídeos aí à nossa volta, muitos átomos, que são instáveis, que eles vão se transmutar, eles se transmutam em outros nuclídeos via processos de emissão de radiação, tá? Então, quais são esses processos de emissão de radiação? Então, vamos lá. O que gera? Quais são os mecanismos da radioatividade? O primeiro deles é o decaimento alfa. Esse decaimento alfa acontece quando o núcleo de um nuclídeo emite uma partícula alfa. E a partícula alfa é o núcleo do elemento químico hélio, né? 2 prótons e 2 nêutrons. 2 prótons e 2 nêutrons. Então, esse núcleo emite uma partícula alfa. E como ele emitiu 2 prótons, o número atômico dele diminui em 2 unidades. Ou seja, eu tenho um nuclídeo pai e um nuclídeo filho, que é outro elemento químico. Não é mais o mesmo elemento, porque mudou o número de prótons. Então, por isso que eu estou dizendo, os processos de radiação transmutam os nuclídeos em outros nuclídeos. Tá? Então esse aqui é chamado núclídeo pai, só para vocês irem se acostumando com a nomenclatura, e esse aqui é o núclídeo filho, ou seja, o núclídeo X, AZ, se transmutou no Y, A-4, porque ele perdeu 4 em número de massa, ó, ele perdeu 4 nucleons, tá? E ele perdeu 2 prótons, que é a partícula alfa, então ele se transmuta desse cara para esse cara. E o imposto de renda que ele paga para fazer essa transmutação aqui é emitir esse alfa, que vai embora, ele sai do núcleo e é emitido para o ambiente, vira radiação alfa. Tá? Então ele emite a radiação alfa e se transmuta de um nuclídeo para outro. Exemplo, pessoal, só para mostrar que isso acontece, o polônio 212 vira chumbo 208 por emissão de uma partícula alfa, por emissão de uma radiação alfa, tá? Então o polônio 212 vira chumbo 208. Então realmente uma transmutação, né? Uma espécie de alquimia, embora os alquimistas quisessem transformar coisas em ouro, né? Aqui realmente a gente sabe que elementos se transmutam, nuclídeos se transmutam, mas não necessariamente vira ouro. Uma coisa vira outra e emite radiação aí no processo. Então o polônio 212 vira chumbo 208 e emite um alfa. Aí a gente tem os decaimentos do tipo beta, pessoal, que existe o decaimento beta menos e o decaimento beta mais. O beta menos emite um elétron, o beta mais emite um pósitron. Cuidado, não é um próton. Esse pósitron aqui é a antimatéria do elétron, tá? Então é o antielétron. Por isso que aquelas aulas iniciais são importantes. Então o beta mais é a emissão de pósitron e o beta menos é a emissão de elétron. Pessoal, qual o mecanismo aqui então? Vamos entender. Ó. No mecanismo do alfa é a emissão da partícula alfa. Ele perde 2 prótons, perde 2 nêutrons, vai embora. Aqui no beta menos e beta mais é diferente. Tá? No beta menos eu tenho um nêutron lá dentro do núcleo que vai se transmutar em próton. Ok? Então, lá dentro do núcleo, eu tenho um nêutron que vai se transmutar em próton. Só que quando isso acontece, ele libera um elétron e um antineutrino do tipo do elétron, tá? Que são leptons, lá da estrutura da matéria, lá que a gente viu na primeira aula. Então, o nêutron vira próton e emite um elétron e um antineutrino do tipo elétron. Pessoal, repito. Esse próton que foi gerado permanece dentro do núcleo, tá? Permanece dentro do núcleo. Esse elétron que foi gerado é emitido para fora do núcleo. Então, pessoal, cuidado. Eu ouço muito assim, ó, tá? Cuidado com isso. O decaimento beta menos é quando um átomo joga um elétron para fora, um elétron da eletrosfera, por exemplo. Não é, pessoal. Esse elétron aqui não existia no átomo, hein, gente? Tá? Não existia. É o nêutron que virou um próton lá dentro do núcleo e nesse processo ele libera um elétron. Surge um elétron ali que vai embora do núcleo do átomo. Então esse é um processo nuclear, não é um processo da eletrosfera, é um processo nuclear. Tá? Então o nêutron vira um próton, repito, e nesse processo ele emite lá do núcleo um elétron que vai embora, formando a radiação beta, tá? Formando uma radiação particulada, corpuscular, que é o elétron que vai embora.
E na beta mais é o contrário, ao invés de um nêutron virar um próton, a gente tem um próton que vira um nêutron. Então, um próton lá do núcleo se torna um nêutron, tá? E nesse processo ele emite um pósitron, que é a antipartícula do elétron. Então, ele tem um próton que vira um nêutron e como imposto de renda, ele emite um pósitron que sai do núcleo e vai embora. Tá? Então, esse pósitron vira radiação beta+, vira uma radiação particulada ou corpuscular, que é a antipartícula do elétron. E emite junto um neutrino do tipo elétron. Então, veja que os neutrinos, como a gente falou lá no começo, eles são partículas extremamente associadas a processos nucleares. Tá? Eles são gerados em processos nucleares, em reações nucleares, em decaimentos nucleares. Esses processos é que dão origem aí a muitos neutrinos. Então, aqui a gente tem dois exemplos. Pessoal, vamos lá. O que acontece com os nuclídeos? Então, o meu nuclídeo pai, que é XAZ, veja, ele tinha tantos nêutrons e tantos prótons. Mas um dos nêutrons virou próton. Então, o número atômico dele tem que subir uma unidade, porque um nêutron virou próton. Então, agora ele tem um próton a mais. Certo? Mas ele não muda o número de massa, porque ele não ganhou um nucleon a mais e ele não perdeu um nucleon, como acontecia com a partícula alfa emitida. Tá? Ele continua com o mesmo número total de nucleons, que é a soma de prótons e nêutrons. Só que um nêutron virou próton. Então ele aumenta o Z em uma unidade e mantém o mesmo número de massa. E emite um elétron lá que vai embora do núcleo, tá, gente? No decaimento beta+, é um próton que vira um nêutron. Então, ele mantém o número de massa, porque o número de nucleons não mudou. Ele continua com o mesmo número total da soma prótons e nêutrons. Só que um próton virou nêutron. Então, ele subtrai uma unidade no número atômico. Tá? Então, o meu nuclídeo pai vira um nuclídeo filho que tem um número atômico, uma unidade menor e o mesmo número de massa. E joga um pósitron lá para fora. Vamos ver um exemplo? Ó. Então aqui a gente tem o fósforo 32 que vira enxofre 32, então olha lá, mesmo número de massa, e o número atômico subiu uma unidade. Então o fósforo 32 vira enxofre 32 e emite um elétron e um antineutrino do tipo do elétron. Então tem essa barrinha em cima para dizer que é uma antipartícula, tá? Então emite o elétron e o antineutrino do tipo do elétron. Então essa é uma reação de decaimento beta-, para dar um exemplo para vocês. E um exemplo da beta+, é o famoso flúor 18, tá? Usado aí em vários exames de imagem, de contraste radioativo, bota um glicose com um flúor 18 ali nela para emitir um pósitron dentro de você. Tá? Então o flúor 18, né, ele vira oxigênio 18, então mesmo número de massa e agora uma unidade menor o número atômico. Tá? Então o flúor 18 vira oxigênio 18. E emite um pósitron lá do núcleo, esse pósitron é emitido a partir do núcleo, mais um neutrino, tá? Aí não é antipartícula, é o próprio neutrino do tipo do elétron. Tá? Então aí são exemplos de decaimentos. Outro decaimento muito comum que vocês vão ouvir falar é o chamado decaimento gama. O decaimento gama, pessoal, de novo, lembrando lá das aulas de radiação, a radiação gama é uma radiação eletromagnética, ela não é particulada, tá? Então é um fóton que é emitido, não é uma partícula material, o fóton não tem massa de repouso, então por isso que não é uma radiação particulada, tá? É um fóton gama, é uma onda eletromagnética ou um fóton que é emitido a partir do núcleo. É muito similar, pessoal, ao que vocês estão acostumados a pensar para o átomo, né? Por que há diferentes elementos químicos na chama, né, no fogo, eles geram diferentes cores? Por causa das transições eletrônicas no átomo que emite fótons eletromagnéticos, luz visível, luzes coloridas. O gama é a mesma coisa, mas ao invés de ser transições eletrônicas, transições lá nos níveis eletrônicos do átomo, ele vem de transições nucleares. Então já comentei aqui que os nucleons, os prótons e os nêutrons, eles também têm níveis de energia no núcleo, eles também têm diferentes estados de energia. Então, da mesma forma que um elétron no átomo pode sofrer uma transição e emitir ou absorver um fóton eletromagnético, uma onda eletromagnética de luz visível, por exemplo, ou ultravioleta, ou raio-x, etc., o núcleo ele também pode ter os nucleons lá sofrendo transições nos estados de energia
E quando um nucleon sai de um estado de energia mais alto para um estado de energia mais baixo, ele libera esse excesso de energia na forma de um fóton, só que aí um fóton mais energético que a radiação luminosa, né, da luz visível. Ele é um fóton gama, que é a faixa mais energética do espectro eletromagnético. Se você não lembra ou duvida, volta lá na aula de radiação que está colocado lá, que a energia do fóton é proporcional à frequência e o gama é o de maior frequência, então é o maior, de maior energia. Tá? Então, repito, decaimento gama é um fóton eletromagnético de uma transição energética que acontece não nos elétrons, mas sim nos nucleons, nos prótons e nos nêutrons. Eles podem sofrer transições ali de níveis de energia e emitir um fóton gama para fora. Então a gente representa assim, ó, com esse asterisco. Então o núcleo pi, quando vem com um asterisco, significa que o núcleo dele está com um estado excitado, está em estados de energia excitados, e ele pode sofrer uma transição para um estado de energia mais baixo e liberar um fóton gama, tá bom? Então aqui a gente tem, por exemplo, o gálio, acho que esse aqui é o gálio, né? Já acho que é gálio. O gadolínio, se não me engano, é GD, né? Mas se eu estiver falando besteira, vocês olham a tabela periódica aí depois. Então o gálio 67 é metaestável, essa palavra pode aparecer também, metaestável, tá? O que significa metaestável? Significa que o núcleo está num nível de energia instável, está num nível de energia mais alto e vai sofrer uma transição para um nível de energia mais baixo. Então o gálio metaestável vira gálio normal, gálio no seu estado fundamental, aí nuclear, e libera um fóton gama. Tá? Nesse processo. Então, o fóton gama é uma radiação eletromagnética emitida de transições no núcleo. Beleza, pessoal? E a gente tem um outro processo, que é o chamado processo de captura eletrônica. Veja agora, tá? Olha bem a diferença. O que a gente tem agora é uma interação entre um próton lá no núcleo e um elétron. Esse sim, agora, é das eletrosferas, é de fora do núcleo, é lá do átomo. Então, um dos elétrons das eletrosferas, ali em geral das camadas mais próximas do núcleo, mais baixas de energia, eles acabam interagindo, então o próton interage com esse elétron de fora e, por consequência, esse próton vira um nêutron. O elétron some, por isso captura eletrônica, tá? Então, esse próton interage com o elétron, o próton interagindo com o elétron vira um nêutron e um neutrino, tá? Então o próton interagindo com o elétron vira um nêutron mais um neutrino. O nêutron permanece lá no núcleo, o neutrino é emitido para fora, tchau e bênção, vai embora, tá? Então esse é um processo de captura eletrônica que emite um neutrino no final do processo. Então o que acontece, ó, é que o nosso nuclídeo XAZ vira um nuclídeo YAZ-1, ou seja, não mudou o número de nucleons, porque ele continua com a soma prótons e nêutrons igual, só que ele diminui uma unidade no número atômico, né? Porque o próton virou um nêutron que permanece lá dentro do núcleo, beleza? E tem um neutrino que é emitido aqui na parada. Então, só para mostrar um exemplo, ó, o níquel 59 pode capturar um elétron do próprio átomo, do próprio nuclídeo ali, tá? Aí esse elétron sim é das eletrosferas, não é lá do núcleo, e ele vira cobalto 59 e emite um neutrino do tipo do elétron. Tá? Então essa é uma reação de captura eletrônica que libera um neutrino no final do processo. Então esses são alguns processos de decaimento que a gente tem transmutação de um nuclídeo para o outro. Tá? A diferença da captura eletrônica é que não é um processo totalmente interno nuclear, né? Ele precisa capturar um elétron de fora do núcleo, tá bom? Mas também transmuta um elemento em outro, um nuclídeo em outro. Então, o que explica esses decaimentos? Isso também é uma ótima pergunta, tá, gente? Como que a gente explica a ocorrência desses decaimentos? E, de novo, vai ter tudo a ver com o que a gente falou lá no começo da nossa disciplina. Primeiro, o decaimento alfa. O decaimento alfa é a emissão da partícula alfa, que é a emissão de 2 prótons com 2 nêutrons. De onde vieram esses 2 prótons e 2 nêutrons? Do próprio núcleo, ok? Então o que acontece é que lá no núcleo tem uma montoeira de prótons, uma montoeira de nêutrons e eventualmente um conjuntinho de prótons e nêutrons, 2 e 2, pode acabar simplesmente sendo arremessado para fora
desse núcleo. Isso é um processo que é explicado dentro da física quântica ou da química quântica chamado tunelamento. A gente não vai falar disso aqui porque não é o foco da nossa disciplina, mas se vocês forem fazer a disciplina de química quântica, vocês vão ver o que é esse processo de tunelamento. Então eu não consigo entrar em muitos detalhes, mas basicamente funciona assim, ó. Imagina que eu pegue uma montanha russa, tá? Uma montanha russa que tem um morrinho e um carrinho tentando subir essa barreira, tá? Subindo essa barreira de energia, porque é uma energia potencial gravitacional lá da física 1, né? Quanto mais a gente sobe, mais energia potencial gravitacional a gente tem. Então, se esse carrinho não tiver velocidade suficiente, ele não consegue subir essa barreira de potencial. Tudo bem? Ele precisa ter uma velocidade suficiente para atravessar a montanha-russa, atravessar a barreira. Na física quântica, as partículas, o que é curioso é que elas conseguem romper uma barreira de potencial mesmo sem ter energia cinética suficiente para isso. Então, em poucas palavras, é isso que explica o decaimento alfa, ou seja, a partícula alfa está presa lá dentro do núcleo pela barreira da força forte, pela barreira de potencial da força forte, que é uma força atrativa. Mas mesmo sem ter energia para romper essa barreira de potencial da força forte, eventualmente, estatisticamente, existe uma probabilidade de ela conseguir atravessar essa barreira e sair do núcleo. Tá? Então isso é um fenômeno quântico chamado tunelamento, quando você rompe uma barreira de potencial sem ter energia suficiente para isso. Em poucas palavras, é exatamente isso que acontece e que explica o decaimento alfa. Tá bom? Então é um rompimento de barreira de potencial sem energia para isso, chamado tunelamento quântico. Então a partícula alfa ela sofre um tunelamento quântico para fora do núcleo e é emitida desse nuclídeo, vai embora no processo. Tá bom? Os decaimentos beta, o beta menos e o beta mais, vamos ver o que acontece. Esse diagrama aqui, a gente já viu, tá? De novo, você tem que voltar lá nas outras aulas para relembrar. É um diagrama de Feynman. Se eu não me engano, lá a gente tinha visto diagramas que o tempo corria para a direita. Então, o tempo corria para a direita e aqui agora o tempo está correndo para cima. Então, paciência, você olha para o diagrama e vê o que ele está indicando, tá? Aqui o tempo corre para cima. Então, antes é embaixo. Depois é em cima dos diagramas, tá? Então, antes é embaixo, depois é em cima. Vamos olhar primeiro o decaimento beta menos, tá? Então, o que eu tenho antes aqui embaixo? Aqui, ó. O que eu tenho antes é um nêutron. Lembra que o decaimento beta menos é um nêutron que vira um próton, tá? Tem que lembrar lá do esquema. Então, é um nêutron que vira um próton. Então, eu tenho um nêutron que eu sei que o nêutron é um hadron formado por quarks e formados por 3 quarks. Portanto, ele é um hadron do tipo bárion, só para lembrar mesmo a cabeça de vocês, tá? O nêutron ele é formado por um quark de sabor up e 2 quarks de sabor down. Lembra que o sabor das partículas tem a ver com o tipo das partículas. Tudo isso que a gente precisa lembrar. Então, o nêutron é um quark up e 2 quarks down. Para o nêutron virar um próton, ó, antes, depois, para o nêutron virar um próton, isso só pode acontecer se um dos quarks down virar um quark up. Porque o próton tem 3 quarks, 2 up e 1 down. Tá? Então veja, o nêutron só pode virar próton quando um quark down vira quark up. O que é quark down virando quark up? Vocês de novo têm que retomar aquela aula. Isso é uma troca no tipo de partícula ou uma troca de sabor. E as trocas de sabor, que são trocas no tipo de partícula, elas envolvem os bósons que são mediadores da força fraca, porque a força fraca é que atua sobre trocas de sabor. Isso está lá na aula, acho que na primeira ou segunda aula, sei lá. Tá? Então, os bósons de força fraca são os responsáveis por troca de sabor. Nesse caso aqui é o bóson W-. Então, veja, o quark down, ele emite um bóson W- e vira, troca de sabor, né, um quark up. Consequentemente, eu tinha um nêutron e agora eu tenho um próton. Ok? E esse bóson W-, ele decai, veja aqui no tempo, ó, ele vira, ele se transmuta
em um elétron e um antineutrino do tipo elétron, tá? Então, por isso que a seta do antineutrino é ao contrário, também já falei isso, porque ele é uma antipartícula, né? Então, a seta é contrária no tempo, por isso que a seta está para baixo aqui. Então, veja, repito, eu tenho um nêutron que vira um próton, por quê? Porque um quark down trocou de sabor, virou quark up. Faz isso como? Por meio da força fraca, de uma partícula mediadora da força fraca, que nesse caso é o bóson W-. E aí o bóson W- depois se transmuta, né, em um elétron e um antineutrino do tipo elétron, que vão embora e saem do átomo, tá bom? Então esse é o mecanismo do beta-. O mecanismo do beta+ é parecido, só que a partícula mediadora é o W+. Tá? Então eu tenho um próton que vira um nêutron. Agora vocês já entenderam a parada. É um quark up que emite um W+, e se transmuta, né, troca de sabor, para um quark down. Então eu tenho um próton que virou nêutron. Consequentemente, esse W+ depois decai, né, ele se transmuta em um elétron. Tá? E, desculpa, isso aqui é a antipartícula do elétron. Já falei besteira, tá vendo que a seta aqui está ao contrário no tempo, ela está para baixo, tá? Então isso aqui é o antielétron, portanto é o positron. Tudo bem, gente? Então esse aqui é o positron. Tá elétron ao contrário, então elétron ao contrário é um positron, tá? Então esse W+ vira um positron e um neutrino do tipo do elétron, beleza? Então esse é o decaimento beta+. Então, gente, esses aqui não dá mais para pestanejar, não depende de entender física quântica e química quântica. Isso aqui são trocas de sabor, pessoal. Beta- e beta+ são trocas de sabor a partir da interação com a força fraca, que são as partículas mediadoras da força fraca, que nesse caso é o bóson W+ e W-. Então, olha como aquelas coisas lá são importantes para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, são trocas de sabor por intermédio da força fraca. Beleza? E o decaimento gama, pessoal, o decaimento gama, ele não transmuta um nuclídeo no outro. A gente viu ainda há pouco, ele é o mesmo nuclídeo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o níquel 60. Bom, vamos lá. Eu tenho um cobalto 60 aqui no início do processo, que ele pode virar em azul aqui, ó, por decaimento beta-, ele vira níquel 60. Tá? E aí, esse níquel 60, se ele cair para esse estado aqui do níquel 60, é ainda um estado metaestável. Significa que ele vai fazer transições nucleares, o próprio níquel 60, e emitir gamas aqui no processo. Tá? E gamas com energia 1.17 MeV, que dá para transferir para Joule, etc. Tá? Aqui, e depois ele sofre outra transição 1.33 MeV até chegar no seu estado estável. Tá? Então aqui eu tenho dois exemplos de decaimentos gama do níquel 60. Se ele sair desse estado, ele vai emitir 2 gamas, e se ele sair desse estado, ele vai emitir 1 gama. Então o níquel 60 é um exemplo de que sofre decaimento gama. E aqui um exemplo de captura eletrônica. Ó. Eu tenho um próton que interage com um elétron, esse lá da eletrosfera, de fora do átomo. Então veja, eles interagem por meio de um W+, tá? Que é uma partícula mediadora da força fraca, e que a gente já viu que faz com que ocorra uma troca de sabor. Tá? Então esse quark up emite esse W+, e vira quark down. Então eu tenho um próton virando um nêutron lá dentro do núcleo. Esse W+ pode encontrar um elétron lá da eletrosfera, lá de fora do núcleo. Tá? E aí, como o elétron absorveu agora esse W+, ele também troca de sabor. Então esse lepton, que é um elétron, se torna um neutrino do tipo do elétron, ou seja, ele troca de sabor, e aí no final do processo eu tenho só esse neutrino do tipo do elétron que vai embora. Então, de novo, um outro processo radioativo que emite neutrinos, tá? E é mediado, né? É mediado pela força nuclear fraca, porque a partícula mediadora aqui é o W+, que é a mediadora da força fraca, tá bom? Então esse é o processo de captura eletrônica. O próton do núcleo emite um W+, que vai interagir com um elétron da eletrosfera, e sai só o neutrino do tipo elétron, tá bom?
E aí existem também as cadeias, pessoal, de decaímentos sucessivos. Então veja, eu tenho, por exemplo, aqui o cobalto 60. Esses diagramas, a gente viu o outro ali, né? O outro diagrama, esse aqui é um outro diagrama. Você pode ver todos os processos pelos quais um determinado nuclídeo pode decair, pode virar outros nuclídeos, tá? Então, o meu cobalto 60M, esse M aqui significa metaestável, tá? Pode ser um asteriscozinho ou pode ser um M. Vocês vão ver muito também o tecnécio 99M. É o tecnécio 99 metaestável, tá? Então, esse M é metaestável, ok? Ele pode sofrer uma transmutação ali, uma radioatividade iminente. Então, o meu cobalto 60 metaestável, com meia-vida de 10,4 minutos, tá? A gente não viu meia-vida ainda, mas vai ver mais para frente. Ele decai aqui por um decaimento gama, tá aqui o gama, de energia 0,05859 MeV de energia. Então, ele emite esse gama, vai embora. E, bom, cobalto 60 continua cobalto 60, porque o gama não transmuta o nuclídeo, né? Agora, a partir daqui, com uma meia-vida de 5,27 anos, ele pode ir por dois caminhos distintos. São dois canais que a gente chama, os canais de decaimento. Ou ele decai na maioria das vezes, ó, quase 100% das vezes, quase 99,88% das vezes, ele decai emitindo uma radiação beta menos, que é o elétron, com energia 0,31 MeV. Esse elétron sai com energia cinética 0,31 MeV. E aí ele acaba nesse nível de energia aqui do níquel 60. E aí, consequentemente, ele vai decair para esse nível de energia aqui por um intermédio de uma emissão gama e depois decai de novo por intermédio de emissão gama 1,17 e 1,33 MeV. Ok? Ou o meu cobalto 60, em 0,12% das vezes, ele vem direto para esse nível aqui do níquel 60, emitindo um beta menos, emitindo um elétron de 1,48 MeV. Portanto, ele emite mais energia e já vem direto aqui para esse estado mais baixo, tá, de energia do níquel 60. E aí, consequentemente, depois decai por um gama no mesmo níquel 60. Então, quer dizer, existem decaimentos sucessivos, tá? Essa é a lição aqui que eu estou contando para vocês. Então, alguns nuclídeos se transmutam e depois se transmutam de novo e emitem radiação de novo. Então, eles não necessariamente emitem radiação uma vez só. Esses nuclídeos passam por decaimentos sucessivos, tá? Aqui tem outro exemplo, só para vocês brincarem, tá? O césio 137, ele com meia-vida de 30,17 anos, ele decai emitindo um beta menos com energia 0,51 MeV em 94,6% das vezes e vira bário 137, tá? E depois emite um fóton gama, um outro decaimento do bário 137 para bário 137 mesmo. Ou em 5% das vezes ele já decai direto para esse nível aqui mais baixo do bário 137, tá? Então são decaimentos sucessivos. Aqui também, pessoal, mostrando vários decaimentos sucessivos, tá? Séries, né? A série do urânio, série do actínio, série do tório. É muito comum para esses elementos pesadões que eles vão se transmutando em outros nuclídeos, que depois se transmutam em outros, que depois se transmutam em outros, que depois se transmutam em outros, até chegar num nuclídeo que seja estável. Tá? Então, só para mostrar, essas três séries são bem conhecidas, tá? São bem conhecidas essas três séries de decaimento. E tem vários passos, eu só estou mostrando alguns, porque uma depois da outra, depois da outra, depois da outra, vai tendo uma série de decaimentos aí. Então a série do urânio começa com urânio 238, que vira tório 234 por emissão alfa, depois o tório 234 por emissão beta vira protactínio 234, que vira depois urânio 234, que vira tório 230, que vira rádio 226, etc, etc, etc. Vai acabar lá no chumbo 206, tá? Então a série do urânio se encerra no chumbo 206, que é estável, aí ele para de sofrer processo de decaimento. E a mesma coisa ali, pessoal, tá? O urânio 235, vira tório 231, protactínio 231, actínio 227, aí depois ele tem dois caminhos distintos, vira lá rádio 223, vai acabar no chumbo 267. E tá aqui os tipos de decaimento aí deles, tá bom?
O série do tório começa no tório 232 e assim vai parará, parará, até chegar em chumbo 208. Então são séries de decaimentos. A gente também vai trabalhar com séries de decaimentos, que são decaimentos sucessivos, em cadeia aí vários processos de emissão de radiação. Bom, quando o nuclídeo ele sofre um decaimento, quando ele emite radiação e vira outro nuclídeo, né? A emissão gama não modifica o nuclídeo, então é o próprio nuclídeo que vai continuar no mesmo lugar na carta de nuclídeos, ok? Agora, se eu tenho um nuclídeo que emite beta menos, tá? Se eu tenho um nuclídeo que emite beta menos, lembra que é um nêutron que vira próton, então ele vai perder um nêutron, ele caminha uma casa para a esquerda na carta de nuclídeos, porque a horizontal aqui é o número de nêutrons, e ele ganha um próton. Um nêutron virou um próton, então ele sai para uma posição acima e à esquerda, tá? O nuclídeo pai está aqui e o nuclídeo filho está aqui. Então isso vocês têm que ficar ligados, porque às vezes a questão vai dizer assim, o nuclídeo pai é tal, o nuclídeo filho é tal. Qual foi o processo de decaimento que ele sofreu? Gente, aqui que está a dica. Então vai lá, olha na carta de nuclídeos para ver onde que está o pai e o filho, vê como que ele se deslocou ali na carta de nuclídeos, você já vai saber qual que é o processo de decaimento, tá? Exceto o beta mais, porque quando o pai está aqui e o filho está aqui, aí pode ser beta mais ou pode ser captura eletrônica, tá? Então daqui para cá pode ser beta mais ou captura eletrônica. Daí como é que eu vou saber? Bom, o beta mais emite um positron e o captura eletrônica só emite um neutrino, tá, gente? Então é assim que você vai saber. Daí você tem que saber o que foi emitido para saber qual foi o processo, se foi beta mais ou se foi captura eletrônica. Beleza? O alfa, ele emite 2 prótons e 2 nêutrons. Então ele cai 2 prótons e cai 2 nêutrons. Então ele se desloca para a esquerda e para baixo 2 casas aí para o nuclídeo filho, tá? Então o nuclídeo pai e o nuclídeo filho vai estar aqui. Então sempre vai haver, quando muda o nuclídeo, repito, muda a posição dele na carta de nuclídeos. Então isso é uma dica do processo que está acontecendo ali também. Bom, acabaram as discussões, agora é hora de matemática, tá? Então a gente vai com matemática aqui basicamente até o final da aula. Bastante matemática para a gente ver aí pela frente. Primeira matemática que nos interessa é a chamada equação cinética do decaimento, ou seja, a taxa de decaimento. O que significa isso? Se eu tenho 100 nuclídeos radioativos, tá? 100 nuclídeos radioativos, ele vai ter uma taxa de decaimento. Aqueles nuclídeos vão começar a se transmutar em outros elementos, ok? Se eu tiver 100 nuclídeos radioativos, eles vão começar a se transmutar em outros elementos. Se eu tiver 1 milhão de nuclídeos radioativos, tem muito mais gente para decair. Então a taxa de decaimento começa a ser maior, porque eu tenho muito mais nuclídeos ali que podem virar outros nuclídeos. Ou seja, para a gente construir a equação cinética do decaimento, a ideia principal é a seguinte, a taxa de decaimento, ou seja, a taxa temporal com que um nuclídeo se transmuta em outro, depende diretamente de quantos nuclídeos radioativos eu tenho na amostra. Isso faz sentido, né? Quanto mais radioativos eu tiver ali, quanto maior o número de nuclídeos radioativos que eu tiver ali, maior a taxa com que eles vão começar a decair, porque tem muito mais gente para decair. Se eu tiver poucos nuclídeos radioativos, então a taxa com que eles decaem é menor, porque tem menos gente ali para decair. Então a probabilidade é menor de ocorrer tal decaimento no tempo futuro, né? Tem menos gente, tá bom? Então a taxa de decaimento é diretamente proporcional ao número de nuclídeos. Beleza. Aqui eu tenho um exemplo, tá? O cloreto de césio, que é esse pozinho branco, que inclusive brilha no escuro, tá? Esse cloreto de césio, e ele é radioativo. Então esse césio 137 que tem ali, ele se transmuta em bário 137, como a gente viu ainda há pouco. Então isso aqui é radioativo, ou seja, quanto mais césio 137 eu tiver ali, maior a taxa de perda de césio 137, porque tem mais gente para decair. Ok, mas eu quero matemática, não quero papo. O papo é importante, mas agora eu quero levar isso para matemática. O que a gente faz é entender que a taxa de decaimento é uma derivada. Quando a gente fala em derivada, em cálculo, a gente está falando de uma taxa de alguma coisa. Taxa de lucro. Então, é o lucro no tempo, né? Lucro no tempo. A velocidade é uma taxa.
é uma taxa de variação da posição de um móvel, então é uma derivada. Então, quer dizer, as derivadas são taxas de variação. Então, a taxa de decaimento é essa derivada dN dt, ou seja, a taxa é essa derivada temporal do número de nuclídeos radioativos que eu tenho ali. Então, meu N é o número de nuclídeos radioativos e o dN dt é a taxa de variação desse número, ok? E por que a taxa de variação desse número está com sinal de menos aqui? Porque à medida que esses nuclídeos decaem, eles não são mais radioativos. Nesse meu primeiro exemplo, não é uma série de decaimentos, é só um decaimento, tá? Então, eles decaem e não são mais radioativos. Então, a minha taxa de variação dos nuclídeos radioativos, dN dt, tem que ser negativa, tá bom? Porque eles vão embora, eles vão sumindo. E é proporcional ao número, né? Então, olha aqui, a taxa de decaimento é diretamente proporcional ao número de nuclídeos radioativos que eu tenho. Por isso, dN dt, esse símbolo aqui, pessoal, é o símbolo de proporcionalidade matemática, tá? Então, ele é proporcional a N, que é o número de nuclídeos radioativos que eu tenho na minha amostra. E por que menos? Porque essa taxa é negativa à medida que esses nuclídeos vão decaindo, tá? Beleza, próximo passo. Como que eu transformo uma proporcionalidade matemática em uma igualdade matemática? Para você fazer essa transformação de uma proporcionalidade para uma igualdade, você tem que botar uma constante no processo. Isso é uma regra clássica aí do cálculo, tá? Se vocês não sabem, também é bom saber. Então, para transformar uma proporcionalidade numa igualdade, eu coloco uma constante, que eu estou chamando aqui de lambda. Tá? Então, meu dN dt vai ser menos lambda n. Agora, não é mais uma proporcionalidade, agora é uma igualdade. Okay? Então, meu dN dt, essa taxa de variação é igual a menos uma constante vezes n, que é o número de nuclídeos radioativos que eu tenho lá. E agora, gente? Agora isso aqui, para quem também não sabe de cálculo, é uma equação diferencial, porque tem uma derivada no processo que eu preciso resolver. E é uma derivada temporal em relação a n, que é o número de nuclídeos radioativos que eu tenho lá. Uma forma de resolver essa equação diferencial é separar o n e o t. Então, passa todo mundo que é n para um lado, todo mundo que é t para o outro lado. Aqui eu tenho dn, já está do lado esquerdo, lá eu tenho n, vou passar para o lado esquerdo também. E esse dt eu vou isolar lá do outro lado, vai lá para o lambda. Tá? Então vai ficar dn sobre n igual a menos lambda dt. Estou separando quem é n e quem é t. Isso é uma estratégia que a gente usa para resolver algumas equações diferenciais, como essa. Então também tem um pouquinho de aula de cálculo para formar a vida de vocês aí como futuros químicos, tá bom? Então dn sobre n igual a menos lambda dt. E agora, para a gente poder resolver, já que já está separado quem é n e quem é t, então essa é a técnica da separação, só para vocês saberem, a técnica de separação de variáveis, a gente integra dos dois lados, porque para eu tirar a derivada eu preciso integrar para chegar no resultado que eu preciso. Tá? Então, eu integro desse lado de n0 até n. Por quê? Porque o n0 é o meu número inicial e meu n é o número final num tempo t que eu não sei quanto que é. Tá? Então eu quero saber justamente isso, quanto que é o número, tá? Qual é o número de nuclídeos radioativos que eu tenho em determinado intervalo de tempo. É isso que eu estou querendo saber aqui, esqueci de falar no início, né? Tá? Então eu quero saber qual é o número de nuclídeos radioativos em cada instante de tempo, como que evolui esse número de nuclídeos radioativos. Portanto, a equação cinética do decaimento, como que esse número de nuclídeos vai decrescendo à medida que o tempo passa. Porque eles vão emitindo radiação, tá? Então, o meu dn sobre n aqui, então, integral de n0, que é o número inicial, até n, que é o número que eu quero saber, o número final, e o tempo eu estou integrando de 0, ou seja, do instante inicial, até t, que é o instante final. Então, de n0 até n, integral de 0 até t. Lá do cálculo, integral de dx sobre x é ln de x. Então, integral de dn sobre n é ln de n, tá? E aqui a integral de uma constante vezes dx é a constante vezes x.
Aqui é a integral de uma constante vezes dt, então é a constante vezes t, tá? E aplicado nos limites inicial e final. Então isso aqui é ln de n aplicado em n final, que é n, menos ln de n0. Então, ln de n menos ln de n0, junta os dois ln's pela propriedade ali dos ln's e vai ficar ln de n sobre n0. Tá? A subtração dos ln's é o ln da divisão dos dois caras, por isso que virou isso aqui. Tá? E aqui, lambda vezes t final é lambda vezes t, porque o intervalo final aqui é t. E o intervalo inicial é 0, lambda vezes 0 é 0. Então, por isso que ficou simplesmente menos lambda vezes t lá no final, porque tem o menos. Tá? Então, lambda vezes t. E agora, lembra que eu estou querendo saber o n. Eu estou querendo saber o n, então eu tenho que me livrar desse ln lá para o outro lado. Para eu fazer isso, a operação inversa do ln é exponencial. Então, isso fica n sobre n0 igual a exponencial de menos lambda t. O n0 que estava embaixo dividindo vai para lá multiplicando e eu chego nessa equação aqui, que é n de t igual a n0 vezes a exponencial de menos lambda t. Pessoal, quem é quem? Importantíssimo entender essa equação. Outra coisa, não vou cobrar essa demonstração aqui de vocês, tá? Mas é importante que vocês tenham visto pelo menos uma vez na vida, até para formar o pensamento matemático. Não adianta querer se esquivar, a gente tem que dominar a matemática, tem que dominar o cálculo, então tem que entender pelo menos um pouco do que está acontecendo ali nas equações. Tá? Então, n de t, que é o número de nuclídeos radioativos num determinado instante de tempo. Então, o problema é o seguinte, né? O que vai acontecer aqui é isso. Vocês vão ter essa situação e alguém vai dizer assim, olha, tem 20 milhões de nuclídeos radioativos lá. Quantos tem depois de 30 minutos? Quantos tem depois de 20 segundos? Quantos tem depois de um ano? É isso que vocês vão ter que resolver. Vocês vão ter que saber quantos tem, ou seja, o meu n, para cada valor de t que vocês colocarem ali. Então, essa é a equação cinética que vai determinar essa evolução do número de nuclídeos radioativos. Então, n é o número de nuclídeos radioativos em cada instante. O n0 é o número inicial, quantos tinha no início do processo. O nosso t é o instante de tempo considerado, então quanto tempo se passou ali no processo. E o lambda é a constante de decaimento ou constante de desintegração. Ou seja, esse lambda, pessoal, é essa constante da exponencial aqui. E aí já adianto para vocês, né? Se o lambda é grande, a exponencial decrescente, porque exponencial menos em alguma coisa é uma exponencial decrescente, essa exponencial decai bem rápido. Ou seja, o elemento é super instável. Se o lambda é grande, o elemento é muito instável. Ele vai decair rapidinho e o número de elementos radioativos vai embora. Tá? Porque esse lambda é grande. Então, repito, o lambda é a constante de decaimento. Se ele é alto, o elemento é instável e aí ele decai rapidinho. Se o lambda é pequeno, se o lambda é menor, então ele também é instável, mas ele é menos instável, ou seja, ele vai demorar mais para decair, para ir embora totalmente. Tá? Então esse lambda tem a ver com isso, com a rapidez, com a constante de desintegração, com a instabilidade do elemento que está ali. Tá? Pessoal, atenção, unidades aqui, ó. N e N0 são números, então adimensional é quantos tinha no início e quantos tem agora, então adimensional. O instante de tempo em segundos, tá? No sistema internacional em segundos. Ah, mas se ele me pedir depois de um ano, paciência, um ano são 365 dias, cada dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos e o pau come. Tem que transferir isso para segundos e botar o tempo em segundos ali, tá bom? E esse lambda, no sistema internacional, ele tem sempre a unidade inversa do intervalo de tempo que você colocou aqui. Então, se você puser o tempo em segundos, o lambda tem que ser em segundos na menos 1. Essa é a unidade dele, tá? 1 sobre segundo. Então, essa é a unidade do lambda. Se você puser o tempo em minuto, o lambda tem que estar em minuto na menos 1, ou 1 sobre minuto.
Tá? Se o tempo estiver em horas, então o lambda é 1 sobre hora, ou hora na menos 1. A gente vai ver já já como é que transfere esse lambda aí de uma unidade para outra. Bom, vamos lá. Então é interessante notar, ó, que se eu puser o tempo igual a 0, 0 vezes lambda dá 0, exponencial de 0 é 1. Então, se eu puser tempo igual a 0, o número de nuclídeos radioativos que eu tenho é N0. Faz sentido. Tá? Então, o número de T igual a 0 é N0. Minha equação funciona. É só uma verificação. Tá? Se eu puser o tempo cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, tendendo a infinito, a exponencial de menos alguma coisa muito grande vai ser cada vez mais próxima de 0. Se você duvida, pega a maquineta, tá? E eu sugiro que faça esses exercícios. Vocês têm que fazer isso alguma vez na vida. Bota ali exponencial de menos 30, exponencial de menos 300, exponencial de menos 3.000, exponencial de menos 3 milhões. Você vai ver que isso vai ser um número cada vez mais próximo de 0. Tá? Então a exponencial de menos infinito vai para 0 e 0 vezes n0 é 0. Ou seja, no tempo 0 eu tenho n0 nuclídeos, que é o número inicial, e no tempo muito longo, tendendo a infinito, eu não vou ter mais nenhum nuclídeo radioativo na minha amostra. Tá? Vai para 0 o número de nuclídeos. Então, essa constante de decaimento ou constante de desintegração depende de cada nuclídeo e tem a ver com a estabilidade dele, né? Quanto maior for a constante, maior a probabilidade do decaimento acontecer e mais rápido a amostra perde os nuclídeos radioativos. Então, quanto maior o lambda, mais instável. É isso que a gente está falando aqui. Beleza, e tem outra característica, tá? Esse lambda, pessoal, é a constante de desintegração. Repito, ou constante de decaimento. É um número, é um valor, tá? É um número que vai ser dado para vocês. Agora, outros números característicos para o decaimento radioativo que vocês vão ver por aí é o chamado tempo de vida média, ou vida média, que é o Tmed, que está aqui, e a famosa meia-vida, que eu já falei antes e agora a gente vai ver o que é essa meia-vida. Então, a vida média, pessoal, é a média ponderada do tempo de existência dos nuclídeos radioativos. Então, veja que os nuclídeos radioativos eles vão emitir radiação e virar outros nuclídeos. Se eu contabilizar com um relógio, entenda bem a lógica, quanto tempo viveu cada nuclídeo radioativo antes de decair, e eu vou anotando esses tempos. Esse aqui viveu tanto, esse aqui viveu tanto, esse aqui viveu tanto. Depois eu faço a média desses tempos. Só que não é uma média aritmética, como a média do colégio. É uma média ponderada, ou seja, se mais gente viveu mais tempo, essa média vai dar maior, porque ela é ponderada, ela é uma média de pesos, né? Então o número de nuclídeos que viveram mais é o peso que eu vou dar para esse tempo maior. Agora, se eu tenho muitos nuclídeos que viveram muito pouco, então uma média ponderada pelo número de nuclídeos vai dar um tempo médio menor, tá? Então essa vida média é o tempo médio, mas é um tempo médio ponderado por quantos nuclídeos viveram ali cada um dos intervalos de tempo, tá? Então, pessoal, o tempo médio, a vida média é 1 sobre lambda, então fechou. Se você tem o lambda, você sabe a vida média. Se você tem o lambda, você sabe a vida média, tá? Repito, o tempo médio é 1 sobre lambda. E ao contrário, se a questão te der o tempo de vida médio, você consegue também saber o lambda, tá? Para usar na fórmula anterior, por exemplo. Basta passar o lambda para cá multiplicando e o t médio para cá dividindo. Então aí você vai achar o lambda. E a meia-vida? Então essa é a vida média. A meia-vida, ou T meio, tá? Essa meia-vida é o tempo necessário para que aproximadamente a metade dos nuclídeos radioativos que eu tenha lá emita radiação, decaia, vire outra coisa, tá bom? Então, se eu tenho lá Césio 137, eu tenho 1000 Césio 137, eu vou contando, agora tem 999, agora tem 998, agora tem 997. Quando aqueles 1000 virarem 500... que é metade, o tempo que passou é o tempo de meia-vida. Importantíssimo esse conceito. Então, o tempo de meia-vida é o tempo necessário, repito, para que mais ou menos a metade, na verdade exatamente a metade, mas como é um processo estatístico, é tudo aproximado, tá, gente? Então, o tempo mais ou menos para metade dos nuclídeos radioativos emitirem radiação. Esse é o tempo de meia-vida. Como é que eu vou saber o tempo de meia-vida? Se eu tenho lambda, que é a constante de desintegração, eu divido ln de 2, boto lá na maquineta ln de 2,
divido pelo lambda, que é a constante de desintegração, eu vou chegar no tempo de meia-vida, tá bom? E ao contrário também, se eu tenho o tempo de meia-vida, eu posso determinar o lambda, basta passar o lambda para cá multiplicando e o tempo de meia-vida para cá dividindo, tá? E aí você vai achar o lambda se você tiver o tempo de meia-vida. Então, sabendo um, você sabe o outro, sabendo o outro, você sabe um, etc. E se você quiser a relação entre os dois tempos, o tempo de vida médio e o tempo de meia-vida, aí você pode usar essa equação direto aqui, que o tempo de meia-vida é ln de 2 vezes o tempo de vida médio, ok? Então, em resumo, o nuclídeo radioativo pode ser caracterizado por qualquer um desses três parâmetros: constante de decaimento, tempo de vida média ou tempo de meia-vida, tá bom? Então, com qualquer um desses três, você consegue determinar o lambda, jogar nessa equação aqui e saber quantos nuclídeos tem depois de certo intervalo de tempo. Exemplo, tá? Então vamos lá. Exemplo do processo de cinética do decaimento. Então olha só, eu tenho aqui, vamos ver, o cloro 38, que se transmuta em argônio 38 e emite um elétron nesse processo e um antineutrino do tipo elétron. Então é o decaimento beta menos, tá? Decaimento beta menos aqui nesse caso. Então o cloro 38 virou argônio 38. Ou seja, um nêutron virou um próton, porque ele tinha Z17, agora ele tem Z18. Que mais? Eu tenho o tempo de meia-vida, a questão me deu 37 minutos, só para vocês entenderem aqui a lógica da coisa. O tempo de vida média, 53 minutos, tá? E a constante de desintegração radioativa, 19 vezes 10 a menos 3 minuto na menos 1. Então aqui está na unidade minuto na menos 1, ou 31 vezes 10 a menos 5 segundo na menos 1. Então essa é a constante de desintegração radioativa. Se vocês usarem essas equações aqui, tá, vocês vão conseguir transferir de um valor para o outro aqui, tá? Tudo em minuto, minuto, então aqui vai dar em minuto na menos 1. E aí depois você pode converter de minuto para menos 1 para segundo na menos 1. Ah, como é que eu transformo de minuto para menos 1, de minuto para menos 1 para segundo na menos 1? A gente vai ver. Daqui a pouco a gente já vai ver. Então, beleza, vamos lá. Então, pessoal, suponha que eu tenha 1000 unidades de cloro 38 no tempo 0 e se passaram 0 meias-vidas, né? Porque o tempo 0 não passou intervalo de tempo nenhum ainda. Então, eu tenho 1000 cloros 38 e 0 argônios 38 na minha amostra. Se eu deixo passar 37 minutos, que corresponde a uma meia-vida, o que aconteceu? Os meus 1000 cloros que eu tinha inicialmente, metade deles viraram argônio. Então agora eu tenho 500 cloros 38 e 500 argônio 38. Uma meia-vida. Se passou uma meia-vida. Então metade foi embora. Qual que é o erro clássico da galera? Quando se passam 2 meias-vidas, ou seja, 74 minutos aqui na minha amostra, tem gente que diz, metade foi embora em 37 minutos, então a outra metade vai embora na próxima meia-vida e acabou. Não, gente, a meia-vida é sempre uma relação da metade. Então começa com a metade, depois é a metade da metade, depois é a metade da metade da metade e assim por diante. Então agora o meu estado inicial depois de 37 minutos é 500 cloro 38. Depois da próxima meia-vida é a metade disso, 250. Depois da próxima meia-vida é a metade disso, 125. Depois da próxima é metade disso, 62. E claro que são valores aproximados, tá, gente? São valores aproximados porque é um processo estatístico. Então isso é muito interessante. Sabendo a meia-vida, eu consigo prever exatamente quantos nuclídeos radioativos eu vou ter em cada intervalo de tempo. Beleza? Então é sempre aproximado. E é interessante e curioso notar que se por acaso eu tiver só um cloro 38, tá? Então é uma pergunta clássica. Eu tenho só um cloro 38. Quanto tempo leva para ele decair e virar argônio 38? Não dá para saber. Aí você diz, mas 37 minutos. Não, eu não tenho como saber, porque eu só tenho um cloro 38. Quanto que é a metade de um cloro 38? Não dá, a gente não consegue prever. Mas é muito interessante e curioso notar que se eu tiver 2 cloros 38, depois de 37 minutos, é bem provável que um deles vai ter decaído. Tá? Qual? Não sei, não tem como saber. Mas um deles provavelmente decaiu depois de 37 minutos. Agora,
Sobrou 1. Sobre esse 1, eu não posso mais afirmar nada. Isso é muito interessante e muito estranho e curioso, tá? Então, se eu tiver um único nuclídeo radioativo, eu não consigo prever nada sobre ele. Mas se eu tiver 2, meia vida, um deles provavelmente vai embora. Conversão de unidades, pessoal, um slide bônus aí só para mostrar para vocês como é que a gente converte unidades da constante de decaimento, que é aquele lambda, tá? Então, exemplo, eu tenho lá uma constante que a questão me deu, que é 10 segundo na menos 1. E eu quero passar isso para minuto na menos 1. Pessoal, como é que eu faço? Olha só como é simples. O que é o segundo na menos 1? É 1 sobre segundo. Então, você escreve isso por extenso, tá? Deixa eu pegar aqui a caneta. Então, você escreve isso por extenso. 10 segundo na menos 1, que é 1 sobre segundo. Isso aqui é segundo na menos 1, tá? Agora, igual. Eu não quero em minuto na menos 1. Então, eu vou ter que pegar esse segundo aqui embaixo e converter para minuto. Então, lembra, ó, 1 minuto tem 60 segundos. Essa é a regra que eu preciso saber. Aqui eu quero de segundos para minutos. Então, pega esse 60, passa para lá, dividindo. Então, vai ficar 1 segundo é igual a 1 sobre 60 minutos. Tá? Essa é a conversão que eu vou fazer. É só lembrar das regrinhas de conversão de tempo, tá, gente? Só que daí é 1 sobre para poder chegar aqui no 1 sobre, tá bom? Então, 1 segundo é 1 sobre 60 minutos. Então, vem cá. Fica 10, que é o que eu tinha antes, vezes 1 sobre segundo. Mais 1 segundo é 1 sobre 60 minutos. Então, 1 sobre segundo, que é 1 sobre 60. Tá? Esse é o segundo aqui embaixo. E aí a resposta disso, minuto. Tá? 1 sobre 60 minutos. Foi essa a resposta aqui que a gente achou. Agora, pessoal, é uma divisão de fração. Ó. É 10 dividido, né, por 1 sobre 60. E aí você repete a primeira fração, 10, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 60 é 60. Então, isso aqui vai ficar 10 vezes 60, que é 600. E embaixo, agora eu só tenho o minuto. O 1 sobre 60 eu já operei. Só sobrou esse minuto aqui embaixo da fração. Ó. Então, fica 60 vezes 1 sobre minuto. E agora, professor? Agora acabou, porque eu quero em minuto na menos 1. Já está aqui, ó, 1 sobre minuto, que é minuto na menos 1. Então, a constante de desintegração 10 segundos na menos 1 é igual a 600 minuto na menos 1. Tá? Então, é assim que a gente converte. Você escreve, começa escrevendo por extenso aqui a unidade, escreve por extenso, ó, e aí vai aplicando a regra de conversão de tempo, operando com as frações que vão aparecer ali, e você chega no resultado final. Tá? Então é isso aqui que eu tinha feito em cima, está aparecendo direto aqui embaixo. Eu preferi fazer passo a passo para você acompanhar o raciocínio comigo, mas está aqui o passo a passo do que a gente fez. Se eu quisesse em hora na menos 1, bom, agora vem aqui no minuto. O que é 1 minuto? Bom, 1 hora é 60 minutos. Então, 1 minuto é 1 sobre 60 de 1 hora. Então, vem aqui, troca 1 sobre 60 de 1 hora. Opera os 600 com 1 sobre 60, você vai ter em hora na menos 1. E assim por diante. Então, não é difícil converter essas unidades, tá? Mas tem que praticar. Tem que praticar ali e fazer isso. Beleza. Então, aí vou deixar um exemplo para vocês fazerem. Se tiverem dificuldades, venha perguntar, venha tirar dúvida, tá? Diz o seguinte, ó, o tempo de meia-vida de um feixe de nêutrons livres, então se eu tiver uma radiação de nêutrons, né, um feixe de nêutrons livres, o tempo de meia-vida é cerca de 15 minutos, tá? Quanto vale sua constante de desintegração radioativa no sistema internacional, que é em segundo na menos 1?
E depois eu quero saber quando é essa constante em anos na menos 1. Então você vai ter que partir aqui do tempo de meia-vida de 15 minutos, achar o lambda em minuto na menos 1, por aquelas fórmulas lá que a gente viu entre o meia-vida e o lambda. E aí, com esse lambda em minuto na menos 1, você vai ter que converter para segundo na menos 1, que é o sistema internacional, e depois em anos na menos 1, que é a outra parte ali que ele está pedindo. Tá bom? Se tiver dúvida, pergunta que a gente vai fazer, mas tem que tentar, tem que praticar essas conversões aí. Bom, aqui eu vou deixar para vocês, se quiserem pause o vídeo, tá? São as demonstrações do tempo de meia-vida e aqui a demonstração do tempo de vida médio, tá? Que são esses dois slides, aí você pausa e pega essas demonstrações se quiser ver da onde que veio aquelas fórmulas do tempo de meia-vida e do tempo de vida média. Beleza. Vamos para uma aplicação agora, que é a chamada datação radioativa. Então, pessoal, quando a gente entende o processo de decaimento e a gente sabe que uma certa quantidade de nuclídeos radioativos vão começar a se transmutar em outros nuclídeos radioativos, eu posso medir quantos nuclídeos radioativos eu ainda tenho e quantos elementos filhos eu tenho, né? Quantos pais e quantos filhos, e por essa relação de quantos pais e quantos filhos, eu consigo saber quanto tempo se passou desde que aquela amostra foi formada. Isso é muito interessante. Então isso se chama datação radioativa. Em resumo, você sabe o número de pais, você sabe o número de filhos e com o número de pais e de filhos você quer determinar o tempo, quanto tempo se passou. É essa aplicação que a gente vai calcular aqui agora, a partir da equação de cinética de decaimento. Então vamos lá, pega a equação, tá? Pega a equação, tá aqui. Eu vou chamar NP de 0 é o número inicial de nuclídeos pais. NP no tempo A, que é o tempo da amostra, que é o tempo atual aqui, então o tempo que eu estou analisando, tá? É isso que eu quero saber o TA, quanto tempo se passou, qual é o tempo atual desde que a amostra foi formada, então eu quero saber o TA. Então o meu NP de 0 é o número inicial de nuclídeos pai, o meu NP de TA é o número de pais no tempo atual, quantos ainda tem hoje, lá nesse momento que eu estou analisando, e o NP é quantos tinham lá no começo do processo. O NF de TA é o número de nuclídeos filhos no tempo atual, então quantos filhos tem agora. O TA é a idade da amostra e o lambda é conhecido, é aquele valor que é a constante de desintegração, constante de decaimento, que é um número que eu conheço aí para os elementos, para os nuclídeos diferentes. Então, o que eu sei, pessoal? O que eu sei? Eu meço hoje o número de pais, hoje, no tempo atual, o número de filhos, hoje, no tempo atual, e eu quero saber o tempo atual. Eu quero saber quanto tempo se passou, né? Então, vamos ver. Olha lá. A equação cinética diz o seguinte: o número de nuclídeos pais, hoje, tempo atual, da minha amostra, é igual ao número de nuclídeos pai que tinha antes no começo, que é o N0, que a gente viu lá atrás naquela equação. Então, N de T igual a N0, exponencial de menos lambda T. Só que esse T é o TA, tá? É o tempo atual aqui, que é a idade da minha amostra. E é ele que eu quero descobrir. Então, eu tenho que isolar esse TA. Ó. Eu vou passar esse NP de 0 para lá dividindo, então vai ficar NP de TA sobre NP no instante inicial, o número de pais inicial, tá? Passei para lá, igual a exponencial de menos lambda TA. Só que para eu me livrar da exponencial, a operação inversa dela é o logaritmo. Então fica logaritmo de NP de TA, de NP de 0, dividido, tá? Igual a menos lambda TA. De novo, eu quero o TA. Então, para eu isolar o TA, esse menos tem que passar para o outro lado e esse lambda tem que passar para lá dividindo. Então, fica TA igual a menos 1 sobre lambda ln de NP de TA e NP no tempo inicial. Tá? Então, ficou aí a minha equação. Pessoal, esse menos, uma outra propriedade do logaritmo, esse menos que aparece aqui, ele pode subir como expoente aqui do logaritmo, tá? Como expoente aqui desse cara do logaritmo. E se eu fizer isso, essa fração aqui elevada a menos 1, se eu passar o menos para cá, é a mesma coisa que inverter a fração.
Então fica TA igual a 1 sobre lambda ln do número de pais inicial dividido pelo número de pais atual, número de pais agora. Então, número de pais inicial, número de pais atual, e ficou essa equação aqui. Tá? Agora, qual era o número de pais inicial? Será que a gente tem como saber qual é o número de pais inicial? Bom, na verdade tem como saber. Basta a gente saber o número de filhos que a gente tem hoje e o número de pais que a gente ainda tem hoje. Porque esses pais viraram filhos. Então, se eu somar os filhos com os pais que a gente tem hoje, isso vai dar o número de pais que a gente tinha antes. Isso é a conservação do número de nuclídeos, quer dizer, não some nuclídeos, eles simplesmente viram outras coisas, tá? Então, o número de pais inicial é igual ao número de pais atual mais o número de filhos atual. Isso aqui eu consigo medir na minha amostra hoje, atualmente. Ok? Então, eu vou trocar isso aqui lá, esse número de pais inicial eu vou trocar, e aí eu chego nessa famosa equação aqui, que é a equação de datação radioativa. Então, pessoal, a idade da minha amostra, que é o tempo atual, é igual a 1 sobre lambda ln de 1 mais número de filhos atual dividido pelo número de pais atual. Tá certo? Então, sabendo o número de filhos e o número de pais hoje, eu consigo saber a idade que a amostra tem. Isso é uma aplicação interessantíssima da equação cinética do decaimento. E tem várias aplicações que vocês já devem ter ouvido falar por aí, como a famosa datação por carbono 14, né? O carbono 14 é radioativo, então à medida que o número de elementos, o número de nuclídeos carbono 14 diminui numa amostra, mais idade essa amostra tem. Então eu consigo medir a quantidade de carbono 14, usar a equação do decaimento e saber o que aconteceu, saber qual é o tempo que essa amostra aqui existe. Então é muito comum datar fósseis, tá? Por carbono 14, vocês vão ouvir falar muito sobre isso. O tempo de meia-vida do carbono 14, só para vocês terem uma noção, é da ordem de 5.700 anos. Tá? Então o sudário de Turim, por exemplo, foi datado com carbono 14 para mostrar que ele não é o manto original de Cristo. Ele não tem idade para ser o manto original de Cristo. Então ele é uma fraude feita posteriormente. Só para vocês terem uma noção, o carbono 14 permitiu que a gente conseguisse até investigar esse tipo de coisa, tá? Então isso é realmente bastante poderosa essa técnica de datação radioativa. E a quantidade de argônio presente numa rocha, porque a rocha tem o K é criptônio, se eu não me engano, né? O K é o potássio é o sódio, o K é o... Bom, não me lembro aqui quem é o K, mas o argônio presente na rocha, acho que é o criptônio, se não me falha a memória. Então, a quantidade de argônio presente na rocha também vem de um processo radioativo e o tempo de meia-vida é... O K é potássio, né? Potássio 40. Potássio 40, né? Se não me engano é potássio 40. Enfim. Não, potássio Na é sódio. Não, Na é sódio, potássio, acho que o potássio é o K. É isso aí. Me achei que acho que o potássio é o K. Então, potássio 40, tá? E aí o tempo de meia-vida dessa reação é 12 bilhões de anos. Tá? 12 bilhões de anos, então a gente consegue também medir o número dos pais e filhos e datar rochas, fazer datação de rochas. E assim que a gente data meteorito, por exemplo, que cai do céu, né? Cai do universo, vem do universo, cai na Terra, a gente data meteoritos aí a partir desse processo de datação radioativa. E por fim, a gente vai resolver alguns exemplos, talvez mais uns 15 minutos aí para terminar a aula, imagino eu, vamos ver. A gente vai resolver alguns processos de cinética de decaimentos sucessivos, que eu disse que a gente também ia ver isso. Ou seja, quando eu tenho um nuclídeo pai, que vira um nuclídeo filho, que vai virar outra coisa, que vai virar outra coisa, que vai virar outra coisa, e assim por diante. Uma cinética de decaimentos sucessivos. Tá? Então, como a série do urânio, a série do tório, a série do actínio, que a gente viu lá pra frente. Tá bom? Lá atrás. Bom, então o que eu quero saber? De novo, já vou deixar claro o que eu quero saber. Eu quero determinar as funções NN de T, ou seja, quantos de cada geração eu tenho, quantos pais eu tenho em cada instante, quantos filhos da primeira geração eu tenho em cada instante, quantos filhos da segunda geração eu tenho em cada instante, quantos filhos da terceira geração eu tenho em cada instante,
e assim por diante, até chegar no último, tá? Que são os filhos estáveis da geração M. Então, gente, olha bem as nomenclaturas, tá? Que a gente está usando aqui. Então, os pais são os N1 de T, é o número de pais, N1. Esse Nzinho aqui varia de 1 até M, tá, pessoal? Esse Nzinho varia de 1 até M. Então, N1 de T é o número de pais em todos os instantes de tempo. O N2 de T é o número de filhos da primeira geração em todo instante de tempo, tá? Então, ó, o N1 de T é o número de pais. Quantos pais eu tenho em cada instante de tempo? O Nzinho 2 de T, então o N2 de T, o que é isso? Isso é o número de filhos da primeira geração em todo instante de tempo. O Nzinho 3 de T, então a minha função N3 de T é igual a o número de filhos da segunda geração em todo instante de tempo. Então já adianto para vocês. O que eu quero saber, o que eu quero resolver nesse meu exemplo é justamente isso aqui. Quem são essas funções? Porque se eu souber essas funções, N1 de T, N2 de T, N3 de T, N4 de T, etc., até o N M de T. Quem é o NM de T? É a quantidade de filhos estáveis que eu tenho no processo. Então eu quero saber todas essas funções. Resumo, pessoal. Se eu souber todas essas funções, eu resolvo qualquer problema, porque eu vou lá e digo para vocês, olha, na cadeia do actínio, tarará, tarará, eu quero saber quantos filhos de terceira geração tem depois de 1000 anos. Bom, quantos filhos de terceira geração? Então é o N4. Tá? Filhos de terceira geração, então você vai pegar a função N4 de T. Opa! E aí vai resolver a função N4 de T. Pronto, aí você vai saber quantos filhos de terceira geração tem depois de 1000 anos. Tá, gente? Então, no fundo, eu estou tentando convencer vocês disso. Se a gente souber as funções NN de T, morreu. A gente sabe qualquer problema, consegue resolver qualquer problema de decaimentos sucessivos. Tá? A gente precisa só determinar essas funções. Então, gente, ó, eu estou fazendo um diagraminha de cores, por exemplo, meu nuclídeo vermelho vai virar nuclídeo amarelo, vai virar nuclídeo azul, vai virar nuclídeo verde. Os pais aqui é o N1 de T, que são os pais que dão origem ao processo. A primeira geração é o amarelo, que é a função N2 de T. A segunda geração são os azuisinhos, que é o N3 aqui, a função N3 de T. Terceira geração é o N4 de T e assim por diante até chegar nos filhos estáveis, que é a mésima geração. Tá? Então, esse é um exemplo aí para vocês. Bom, então como que a gente calcula isso, pessoal? Lembra, para cada geração, quando a gente fez a equação cinética do decaimento, a gente só tinha pais que viravam filhos, certo? A gente só tinha pais que viravam filhos. Então, se eu só tenho pais que viram filhos, eu só tenho uma taxa negativa. Né? Eu só tenho uma taxa de variação negativa, porque ele só vai virar filhos. Os pais só têm taxa de variação negativa. Tá? Porque eles só vão virar filhos. Agora, os filhos da primeira geração, pessoal, eles têm uma taxa de variação negativa, porque eles vão virar os filhos da segunda geração, mas eles também têm uma taxa de variação positiva. A quantidade deles também cresce no tempo. Como assim? Porque os pais estão virando filhos de primeira geração. Então, os filhos de primeira geração, eles podem crescer no tempo e eles podem decrescer no tempo. Então, eles têm uma taxa de ganho e uma taxa de perda. A taxa de ganho vem dos pais. Então, à medida que os pais decaem, eu gero filhos de primeira geração. E à medida que esses filhos de primeira geração decaem, eu vou ter filhos de segunda geração. Então, essa é a lógica por trás das taxas de cada uma dessas gerações. Tá? Então, se eu pegar o meu dN/dt, que é a taxa de variação para a geração NN, né, a enésima geração aqui, ela pode ser uma taxa de ganho e uma taxa de perda, que é isso que eu estou contando. A taxa de ganho vem da geração anterior. E a taxa de perda é a geração dela mesmo que vai virar a próxima. Certo? Importante entender isso. Então, se eu aplico essa fórmula para os pais,
Pessoal, os pais só têm perda. Lembra que a gente falou isso, eles não têm ganho. Os pais só têm perda. Então esse termo aqui não existe para os pais. Eles só vão ter o termo de perda. E aí, de novo, né? Lembra que a gente fez essa equação aqui. Deixa eu até voltar, né? Se eu pegar essa equação aqui, pode pegar a caneta. Volta lá na equação cinética, a gente viu que o meu dn dt, só para não dar confusão, deixa eu lembrar, né? dn dt era igual, já trocando pela igualdade, lambda vezes n. Lembra disso? dn dt é lambda vezes n. Isso para qualquer geração. Então, é menos, né? Menos lambda vezes n, porque ele está perdendo. Eu vou perder aqueles nuclídeos ali radioativos à medida que eles viram outros. Só que, para a geração n, por exemplo, para os primeiros filhos, que é a geração n igual a 2, eles vão ter uma taxa de ganho que é igual, dn dt, a taxa de ganho, é igual a lambda vezes n, positivo, porque agora é ganho, correspondente à desintegração da geração anterior, que é a geração n-1. Por isso que está lambda n-1, nzão, n-1. Tá? Então, repito, meu dn dt, que é a taxa de variação de nuclídeos radioativos, para nzinho igual a 2, que é a primeira geração de filhos, é igual a lambda 1, n1, que é da geração anterior. Tá? Então, a taxa de variação, repito, é lambda n. Pode ser de ganho ou de perda. Tá? Pode ser de ganho ou de perda. Então, a taxa de ganho é lambda n da geração anterior. Essa é a lógica. Vamos lá, gente. Essa é a lógica. Então, a taxa de ganho é lambda n da geração anterior. E a taxa de perda é lambda n da sua própria geração. Porque é você que está virando outra coisa. Tá? Então, olha lá, o meu dn dt de ganho é mais, porque está ganhando, lambda n da geração anterior, que essa aqui é n, essa aqui é n-1, geração anterior. E a taxa dn dt de perda é lambda n da própria geração n, da sua própria geração, que está virando outra coisa. Tá? Então, essa aqui é a desintegração da geração n, e essa aqui é a desintegração da geração anterior, n-1. Então, se eu aplicar aqui a soma das duas, que o meu dn dt vai ser quanto eu ganho mais quanto eu perco, esse aqui vai ser o balanço. Então, quanto eu ganho para a geração nzinho vai ser lambda 1, vai ser lambda n-1, nzão n-1, esse é quanto eu ganho, então é positivo, mais quanto eu perco, que é lambda nzinho, nzinho. Tá? Então, quanto eu ganhei mais quanto eu perdi. Então vamos lá, para o meu nzinho igual a 1, que são os pais só têm perda, então ele só tem menos lambda 1, n1. Aqui fica mais fácil de entender. Tá? Então a taxa de decaimento dos pais é lambda 1, n1. Okay? Por isso menos, porque eles estão sendo perdidos, eles estão virando outras coisas. Meu dn2dt, que é a primeira geração de filhos, ela tem um ganho, que é igual à perda dos pais. Então, a perda dos pais é igual ao ganho dos filhos, menos a sua própria perda, lambda 2n2. Tá certo? A segunda geração de filhos, dn3dt, é a taxa de perda dos primeira geração. Tá? Então, positivo, porque agora eu estou ganhando filhos de segunda geração pela perda dos filhos de primeira geração. Menos agora a taxa de perda deles próprios, dos filhos de segunda geração. Tá? Então essas são as equações aí que governam os decaimentos sucessivos. E no final do processo, a última geração, que é a mésima geração, né, ela é estável, então ela só tem ganho, ela não perde, ela não se transmuta em mais ninguém. Então a taxa dela é simplesmente positiva, porque só tem ganho, correspondente ao decaimento da geração anterior. Então é mais lambda m-1 vezes nzão m-1. Tá? Então essa é a taxa de ganho da última geração, que é estável. Então essas equações são chamadas equações de Bateman, tá? Equações características de perda e ganho para uma série de decaimentos sucessivos. Interessante a gente conhecer.
E aí, o que a gente vai resolver são dois casos particulares, tá, pessoal? São dois casos particulares que vocês vão precisar saber como se resolve, que vai fechar aí a nossa aula. O primeiro caso particular, ó, caso particular, tá? Então, eu quero a solução das equações de Bateman para um caso particular em que a situação inicial só tem nuclídeos pais. Então, olha só, a situação inicial só tem o nuclídeos pais, ok? Que é o nzinho igual a 1, as bolinhas vermelhas, e eu quero num instante qualquer t lá na frente, eu vou ter uma montoeira deles, filhos de primeira geração, filhos de segunda, filhos de terceira, etc. Tá? E aí eu tenho uma soma de vários aqui, e aí eu quero justamente saber aquelas funções, repito, o que eu estou querendo saber aqui, nesse estado final, é justamente quem é N1 de t, tá? Quem é N2 de t, etc. Quem é N4 de t, e assim vai. Tá? Então eu quero saber essas funções em qualquer instante de tempo. Bom, para você resolver isso, tá aqui o resultado. Eu não vou cobrar de vocês que demonstrem isso. Eu só quero que vocês saibam montar essas funções e resolver essas funções. Atenção aqui. Então lembra, o que eu estou procurando? Eu estou procurando N1 de t, N2 de t, N3 de t, N4 de t. Eu estou procurando essas funções aqui. É isso que eu quero. E aí, então, essas funções nzinho de t são iguais a N1 do tempo igual a zero, que é o número de pais, tá, pessoal, inicial, vezes o somatório de uma constante c vezes a exponencial de lambda t, tá, para cada uma das gerações ali, de 1 até n, que é a função que eu estou procurando. E esses Cs é essa montoeira de coisa aqui, que é um produtório em cima e um produtório embaixo. Gente, ó, matemática, isso aqui é um somatório, isso aqui esse π grandão é um produtório e esse sigma grandão é um somatório, tá? Então vamos ver um exemplo. Parece complicado, né? Parece complicado, meu Deus, como é que eu vou resolver isso, essa montoeira de funções? Mas não é, é simples, tá? É bem simples. A única variável que tem aqui é t, o resto é tudo número, tá, gente? N1 de 0 é número, o CI é um número que vai ser dado por isso aqui e os lambdas é tudo número. Então a única variável que tem aí é t, o resto é tudo número que você vai ter que substituir. Então não é complicado. Vamos mostrar um exemplo, ó. Então, um exemplo, dados todos os lambdas de uma série de decaimentos e o número inicial de nuclídeos pais, que está aqui, tá? Determine a função matemática que determina o número de nuclídeos da terceira geração de filhos em todos os instantes de tempo. Então vamos lá, gente. Ó. Eu quero a função, tá, que determina o número de nuclídeos da terceira geração de filhos. Pessoal, se é a terceira geração de filhos, qual é o nzinho que eu tenho que colocar aqui? Se eu quero a terceira geração de filhos, lembra, ó, o N1 são os pais, o N2 é a primeira geração, o N3 é a segunda geração, o N4 é a terceira geração. Então, se eu quero a terceira geração de filhos, eu estou procurando quem é o meu N4 de t. É essa a função que eu quero saber. Tá? E aí, se eu tenho essa função, ele poderia me pedir aqui na letra B da questão, quantos filhos de terceira geração eu tenho depois de 1 hora? Bom, aí acabou. Se você tem essa função aqui, é só trocar o t por 1 hora, só que daí em segundos, ali em minutos, dependendo das unidades do lambda, né? Se eles estão em segundo na menos 1, daí o tempo tem que ser em segundo, sempre concordando. Tá? Se o tempo for em minuto, o lambda tem que ser em minuto na menos 1, então essas coisas têm que concordar. Enfim, aí você substitui o t e aí você vai achar quantos filhos de terceira geração tem naquele instante. Beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, ó, terceira geração de filhos, eu quero o nzinho igual a 4, então eu estou procurando a função n4 de t. Vamos lá, quero mostrar para vocês que não é difícil. Ó. Então, o meu n4 de t, o meu nzinho, é 4. Então, acompanhe comigo. O meu n4 de t vai ser o n1 de 0, que é o número de pais inicial que eu tenho, é quantos pais eu tinha no início, a questão me deu, se vocês olharem ali o exemplo.
Então esse cara aqui vai continuar aqui, vezes o somatório de quantos termos? 4 termos, ó, de i igual a 1 até nzinho. Mas o meu nzinho é 4. Então eu vou somar 4 termos. Quais termos? Esses termos aqui de dentro, ó, que é o C1, o C2, o C3 e o C4, porque meu izinho varia de 1 até 4, ó, então C1, C2, C3, C4, vezes a exponencial de lambda i, mas o i é de 1 até 4, então lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, vezes t. Então é um somatório desse termo todo aqui de 1 até 4. Então vai ficar isso aqui, ó. Acompanhe, gente. Então, o meu N4 de t vai ser N1 de 0, que é quantos pais eu tinha inicialmente, vezes C1 exponencial de lambda 1 t. Tá aqui, menos, né? Mais, porque é um somatório. C2 exponencial de menos lambda 2 t. Mais, porque é um somatório, C3 exponencial de menos lambda 3 t. Mais C4 exponencial de menos lambda 4 t. Tá? Então, é isso. Pessoal, a função está aqui, é essa aqui. Deu, quase acabou. Só falta o quê? Saber quem é C1, C2, C3 e C4. Tá? Porque esse número inicial é dado e os lambdas a questão também deu, são todos conhecidos. Os lambdas de todos os processos são conhecidos. Então agora é só determinar quem é C1, C2, C3, C4. Da onde eu vou tirar C1, C2, C3, C4? Daqui, ó, dessa fórmula da direita. Então vamos entender, pessoal. O meu C1, izinho igual a 1, tá? Izinho igual a 1. Então meu C1 é o produtório de J 1 até n menos 1 dos lambda J. Então vamos lá. Quem é o nzinho mesmo aqui? 4. Então eu vou variar o J de 1 até 4. Ok? Aliás, de 1 até 3, né? N menos 1. Então eu vou variar o J de 1 até 3. Então eu vou ter lambda 1, lambda 2, lambda 3. É isso que isso aqui está dizendo. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. E isso aqui não é um somatório, que daí seria lambda 1 mais lambda 2 mais lambda 3. Isso aqui é um produtório. Então fica lambda 1 vezes lambda 2 vezes lambda 3. Acabou. Então, em cima, no meu numerador, eu tenho lambda 1, lambda 2, lambda 3. Produto deles. Embaixo, eu tenho um produtório desse termo aqui, que está aqui entre parênteses, variando de quem até quem, ó. De J igual a 1 até N, então de 1 até 4, porque é o Nzinho 4 que eu estou fazendo, então de 1 até 4. Então aqui vai ficar lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. Esse termo aqui, que é o lambda J, ó, J de 1 até 4, então o lambda J é lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. Só que ele está me pedindo para pular o J igual a I. Então, quem era o meu CI que eu estava calculando? É o C1 primeiro. Então, o meu C1, eu vou pular o J igual a 1, que é o que ele está pedindo. Então, isso aqui vai ficar lambda 2 menos lambda I. O meu I é o C1, então isso aqui é o lambda 1. Então, vai ficar lambda 2 menos lambda 1. O lambda 1 eu pulo, porque daí o 1 vai ser igual, né? J igual a I eu tenho que pular. Então, fica lambda 2 menos lambda 1, vezes, porque é um produtório, lambda 3 menos lambda 1, vezes lambda 4 menos lambda 1. Então, fica simples, pessoal. Parece complicado, mas você tem que pegar bem a lógica ali, tá? De substituir os valores. Porque depois os lambdas, galera, é tudo número. Essas constantes de desintegração são todas conhecidas. Então é tudo número, 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 número. Então isso aqui é tudo uma operação de número que vai te dar o C1, que é o primeiro número que vai aqui. É tudo número. Tá? Vamos ver. Quem é o C2 agora, pessoal? Meu I igual a 2 agora aqui, ó. C2. Vai ser o produtório, em cima não mudou, de J igual a 1 até 3. Então, em cima vai ser lambda 1, lambda 2, lambda 3, produto desses caras. Em cima não mudou nada, porque em cima não depende do I, tá vendo? Então, só depende do J, o J é de 1 até 3, então morreu, acabou, não tem o que fazer. Embaixo, sim, embaixo depende do I, ó. Então, o meu C2 agora vai ser o produtório de J igual a 1 até 4, pulando o J igual a 2, então eu não vou botar o J igual a 2, porque ele está me pedindo aqui, tá? De lambda J menos lambda I. O I é 2, porque eu estou calculando C2.
Então fica lambda 1 menos lambda 2 vezes lambda 3 menos lambda 2 vezes lambda 4 menos lambda 2. Eu pulo o lambda 2 menos lambda 2 porque ele me pediu aqui, tá bom? É isso. Pessoal, fazendo a lógica para o C3, o i igual a 3, em cima não vai mudar nada, e aqui vai ser lambda 1 menos lambda 3, lambda 2 menos lambda 3 e lambda 4 menos lambda 3. E fazendo para o C4, que é o último que falta aqui, ó, vai dar isso aqui. Então, pessoal, morreu. Não é tão complicado, é só brincar com o número, só número. Não tem nada além de números aqui. Tá, gente? Então isso aqui é tudo número, 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 número. Esse C1, C2, C3, C4 vão ser números. Você substitui aqui na função de cima os Cs. Você substitui o número inicial N1 de 0. Você substitui os números lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 aqui e morreu. A única variável é t. Então aí você tem a função N4 de t. É isso. E assim você pode construir a função N3 de t, a função N5 de t, a função N8 de t, etc. Você pode construir a função do número de qualquer geração em qualquer instante de tempo. Tá? Então parece complicado, tem que dar uma treinadinha. Sugiro você apagar e fazer de novo para praticar bem, ou aí aqui achar o N3 de t, o N2 de t, o N5 de t, praticar bem para ver como você pega o jeito aí de achar essas funções. Tá? E por último, tá? A última coisa que a gente vai fazer hoje é um outro caso particular em que a série se encontra numa coisa que vocês vão ver por aí nas questões, chamada equilíbrio secular. Então, o equilíbrio secular significa que todas as taxas de variações de cada geração é zero. Ou seja, a taxa com que ele surge pelo decaimento da geração anterior é igual à taxa com que ele se perde para a próxima geração. Então isso se chama equilíbrio secular, ou seja, a taxa com que ele surge é a mesma taxa com que ele gera filhos. A taxa com que o próximo surge é igual à taxa com que ele gera filhos. Então isso se chama equilíbrio secular, tá bom? Então lembra daquelas equações ali, ó, a taxa de variação para qualquer geração nzinho, se vocês olharem anteriormente, é a taxa de ganho dela, que vem da geração anterior, ó, então é a desintegração da geração anterior positiva, porque está gerando ela, menos a taxa de desintegração dela própria, então menos lambda n. Então ganho e perda. Mas pessoal, sempre que for equilíbrio secular, veja, isso aqui é um caso particular, tá? Então sempre que for equilíbrio secular, essa conta aqui vai dar zero, tá? Porque a taxa de ganho vai ser igual à taxa de perda. Então, se isso aqui vai dar zero, significa que a taxa de desintegração da geração anterior é igual à taxa de desintegração da geração atual, que é igual à taxa de desintegração da próxima, que é a taxa de desintegração da próxima. E assim vai, ó. Então, se eu botar todas essas taxas aqui tudo igual a zero, nesse caso de equilíbrio secular, então eu vou chegar que o lambda 1 N1 é igual a lambda 2 N2, que o lambda 2 N2 tem que ser igual a lambda 3 N3, que o lambda 3 N3 tem que ser igual a lambda 4 N4, que tem que ser igual a lambda 5 N5, e etc. Ou seja, no fundo, é essa equação geral aqui que vale para relacionar todas as gerações. Tá? Então veja, essa equação geral, lambda 1 N1 igual a lambda 2 N2 igual a lambda 3 N3 igual a lambda 4 N4, etc, etc, até a última, tá? Até a anterior à última, né? Porque a última é estável, então não tem lambda m, que é a última, só tem lambda m menos 1, nm menos 1. Isso aqui só vale, pessoal, de novo, repito, tá? Se tiver a condição de equilíbrio secular, tá? Senão não vale, então você tem que se atentar para isso aqui. Se for equilíbrio secular, aí sim, aí você pode usar essa equação aqui. Se não for equilíbrio secular, aí não. Aí eu vou pedir para vocês resolverem por esse outro caso particular aqui, tá? Que é o caso particular das funções quando só tem núcleos pais no início. Então é esse caso particular ou o caso particular de equilíbrio secular. São esses dois que vocês têm que saber resolver aí facilmente para a nossa disciplina. Beleza, pessoal? Então é isso, vimos bastante matemática da radioatividade, vimos bastantes conceitos
da radioatividade, dos decaimentos, das equações cinéticas, da datação radioativa. Mãos à obra, tem muita coisa para treinar, muita coisa para praticar. Beleza? Qualquer dúvida, procure, estamos aí. Um abraço e até a nossa próxima aula.